Mas vamos pensar o seguinte, a despeito de toda a doutrinação cultural que o Brasil passa desde sempre, nas escolas públicas, nas universidades e na imprensa, mesmo assim a nossa sociedade é conservadora. Então, quando a gente entende o poder do micro, da microcomunicação que acontece dentro de casa, que acontece no grupo de amigos, a gente vê que os nossos valores, até por serem lógicos, eles vão sendo espalhados de uma forma natural. E antes a gente não tinha rede social, gente. Na minha época de criança, não tinha rede social, era só a Rede Globo. Entende? Era o programa da família brasileira, era todo dia à noite estar lá em frente ao Jornal Nacional e todo domingo assistir o Fantástico. Eu mesma passei. Mas não obstante, Tarcísio tem que começar a se coçar, porra. Aí eu quero dizer o seguinte aqui. Eu entendo o que vocês falam. Só que quando a gente está em mandato, a gente precisa ter estratégia para não ser impeachmentado. Ah, não, peraí. Qual que é a estratégia do Tarcísio Gomes de Freitas não interferir numa rede ideológica, uma TV Cultura, para ser impeachmentado? Não, isso é pluralidade. Peraí, deixa a Júlia defender o ponto dela, a gente depois abre. Lá. Ele começou agora e ele vai enfrentar uma batalha agora, acho que a gente vai comentar aqui. A questão agora, da escola... Não é agora não, tá chegando no meio do mandato já. Peraí, eu tô falando de uma questão em específico, que é quase 2 anos. Da escola cívico-militar. Tá bom. Por que a esquerda está desesperada para combater a implantação dessa escola? Porque é no seio escolar, é ali, você colocando uma contraposição, como o Didi muito bem colocou. Hoje a gente tem apenas uma linha de pensamento. Agora, com a cívico-militar, você abre a possibilidade de outras linhas de pensamento. É um projeto que já dá certo no Distrito Federal. Eu pude acompanhar a implantação, sim, defendi quando ele foi atacado, o governador precisou ter muita força para não sucumbir, e agora o Tarcísio está passando pela mesma situação. Com detalhe, o Ministério Público contra, porque no DF isso não aconteceu. Entendeu? Mas Tarcísio não precisa de Ministério Público nem de ninguém para tomar conta da cultura do secretariado dele, Júlia. Aí, o que eu estou dizendo é o seguinte, gente, tem várias leituras que quem está ali dentro sabe fazer, porque não tem como você atacar tudo de uma vez só. Ju, mas é que culturalmente o Tarcísio não está fazendo nada. A escola cívico-militar não é uma pauta cultural. É uma pauta, inclusive, é uma pauta, Júlia, presta atenção. É uma pauta de educação. Existe uma coisa chamada, no Brasil, urgência. Tá? A escola cívico-militar, eu apoio. Mas é uma coisa para que 10, 20, 30 anos, meu amor. A questão é, você tem uma rede nacional de cultura que é totalmente aparelhada por gente de esquerda, que é a TV Cultura, que está debaixo do manto do Tarcísio, que é a Fundação Anchieta. Dia e noite eles falam que a gente faz fake news, que a gente é discurso de ódio, que a gente é de extrema-direita, dia e noite e dia, com pautas culturais da esquerda, pseudo-progressistas. O Tarcísio, em si mesmo, ele não faz nada em relação a uma pauta cultural, até porque ele nega uma ditadura do judiciário, ele nega que haja pessoas presas, ele elogia o STF e ele financia, com todos os senões que eu posso ter em relação, movimentos LGBT, museu LGBT, ou coisas do tipo. Ele não fala sobre pautas como aborto, ele não fala sobre pautas como descriminalização de drogas. Então, do ponto de vista cultural, não é que ele começou sorrateiramente um trabalho, ele não está fazendo nada. Ele é um dos melhores gestores que o Brasil já teve. Mas, do ponto de vista cultural, ele é um zero à esquerda, literalmente à esquerda. Porque, eventualmente, não é só uma questão de educação, de princípios ideológicos, é que pessoas estão sendo presas por causa e, sobretudo, de uma hegemonia cultural que está aboletada, sobretudo, no judiciário, que nasce na mídia, que nasce na imprensa, que nasce nas escolas, nas universidades. E o Tarcísio não faz nada para contrapor isso. Eu preciso rodar, mas, Ju, você tem um pontinho final que você quer fazer? Tem várias questões, mas eu só acho que a gente precisa também buscar compreender que jogamos em diferentes posições. E se ele não souber fazer um jogo ali de equilíbrio de pratos, ele ia ser impeachmentado. Mas ele não está equilibrado, ele está do outro lado. Ele tem a maioria da LESP. Júlia, não está vendo ele fazer nada. O cálculo não é impeachmentado pelo quê? Ele vai ser impeachmentado.
Só um ponto, assim, agora, assim, minha visão sobre isso, o governo Tarcísio é composto por majoritariamente gabinete do Kassab, né? Então, a gente sabe que o Tarcísio é 65% Kassab, em termos de gabinete e seleção de secretários, etc. E daí o meu ponto nunca foi uma realidade ameaça de impedimento do Tarcísio aqui em São Paulo. Nunca foi uma crise, nunca chegou perto de ser uma crise. E a gente bate num ponto, Ju, que é o seguinte, eu concordo, estrategicamente a gente não precisa sair atirando para tudo que é lado, a gente pode até, inclusive, fazer uma análise do começo do governo Bolsonaro, falar que houve um equívoco nesse tipo, sabe, tentar dar um choque de sistema. Agora, a briga do Bolsonaro com a Rede Globo foi ridícula, foi patético, não precisava daquilo. Ele está no sentido diametralmente oposto. Não é que ele está dando um choque de sistema, ele está muito sistema. Ele está sistema puro, entendeu? Nossa crítica é essa, sabe? Quando você começa a elogiar o Alexandre de Moraes e a chamar o Gilmar Mendes para sua casa no Campos do Jordão, lá, você já é sistema. Você já, né? Não gente, denuncia, isso é política. A velhinha que tá isso é política. Vejam bem, ele não, foi... não é política. Não é política dizer que o STF é um bastião segurador da democracia brasileira, Júlia. Aí não. Calma. Várias questões envolvidas. E se não chegou perto de ele sofrer uma ameaça de impeachment, o trabalho dele foi muito bem feito do ponto de vista preventivo, porque se ele não... Mas do ponto de vista da cultura não fez nada também, Júlia. Esse que é o ponto. Acho que a gente está falando mais de ponto de equilíbrio aqui. Acho que a discussão é essa, não está rolando um ponto de equilíbrio. Eu até entendo fazer concessão. Agora, fazer concessão com a liberdade da dona Jupira e da dona Iraci, de 72 anos, que tem câncer e está morrendo nas mãos do Alexandre de Moraes... A concessão que o Tarcísio está fazendo... A concessão que o Tarcísio está fazendo é chegar para o Carrasco, você tem razão em cortar a cabeça do Marco Antônio. Ele é feio, ele é bobo, ele é extrema-direita, ele é fascista. Corta a cabeça com carinho, mas corta. Você vai manter a ordem social assim. É isso que o Tarcísio fez quando chegou e falou que o STF era o bastião da defesa da democracia no Brasil. Uma coisa é você conversar, outra coisa é você elogiar, fazer genuflexão e fazer apologia. Você fala que a rede social é um espaço de liberdade, mas a rede social está cada vez mais demonizada. Por quem? Pelas universidades, pela televisão, pela grande mídia, pelas escolas e pelo judiciário. E se você não criticar essas instâncias, e ainda que seja através do diálogo, nada vai mudar, Júlia. Esse que é o problema. E eu não vejo o Tarcísio criticando, só dialogando e colocando uma condição tudo perfeita e elogio o Carrasco. E assim, se o diálogo surtisse algum tipo de efeito, eu até poderia, às vezes, entender que existe uma conversa de bastidor construtiva, mas não é. Não é nada construtivo. A Jupira teve qual benefício com esse diálogo até agora? Sabe o que vai surtir efeito? É a direita fazer uma maioria agora de prefeitos e de vereadores e em 26 ter uma maioria no Senado. A direita teve maioria no Congresso, a direita teve maioria aqui na Leste e teve um governador eleito. Não adiantou. Esse aqui é o ponto, meu amor. O PL da cultura, o PL 2630, por causa dessa maioria eleita. Já era para ter passado. Teve 2630, teve o PL da Globo, teve a tentativa de derrubada do veto 46. Quem segurou a onda foi o nosso Congresso, de maioria de direita. Júlia, eu acho o seguinte, rapidinho, você conversar institucionalmente como governador de Estado, conversar institucionalmente com o Supremo Tribunal Federal ou com a Haddad, que foi uma outra grande crítica que fazem eu acho correto, Agora, você chamar para Campos do Jordão e fazer a genuflexão, como diz aí o Adriles, aí não dá, cara. Gente, onde vocês acham que acontece a política? É no plenário? Então, só uma coisa, Ju. Eu entendo o que a Ju está falando. Eu vou precisar separar aqui o tema. A gente vai voltar para isso. Só tem um pontinho que é importante, tá? Política deve ser feita, concordo, mas assim, eu ratifico, eu endosso, eu corroboro 100% do que a Ju falou. Só tem um pequeno porém. Política você faz com político. Com juiz, com ministro do Supremo, você não faz política. Se você está fazendo isso é imoral. Isso é imoral
isso é ilícito, isso é criminoso, ainda mais à custa da liberdade, do sangue, da vida de outras pessoas. Então, Marco, eu não mas consigo. o que o Tarcísio pode fazer com isso, Marco? Ele está fazendo política com o ministro. Parar de elogiar ministro do STF. Dizer de maneira clara, o STF está ultrapassando os seus... Não precisa nem falar, tem uma ditadura. O STF está ultrapassando os seus poderes quando ele não respeita o devido processo legal, quando ele condena uma mulher de 70 anos a 20 anos de cadeia por estar em frente a um quartel-general. Você acha que ele ia sofrer impeachment por isso? Não, ele não fala nada. Ele diz que o STF é o epítome da democracia no Brasil. Aí não dá. Júlia.